Fala aí galera, tudo beleza? Tudo certo? Vamos para mais uma aula de Sociologia. Hoje com um tema bem importante, bem relevante. Espero que você consiga entender o conteúdo. Vamos falar sobre desigualdade de gênero e preconceito sexual. São dois temas, mas que eles se relacionam. Beleza? Vamos entender alguns conceitos, algumas questões que envolvem legislação. Então é um tema bem amplo. Vou tentar fazer uma aula menor, mais sucinta, porque se deixar eu fico falando aqui 3 horas desse assunto. Mas vou tentar fazer uma aula mais resumida. Não sei quanto tempo que vai dar essa aula. Vamos ver aí no desenrolar aí dos conteúdos. Beleza? Para começar, vamos entender que essa questão de gênero, a questão do homem e mulher, essa relação de gênero, ela muitas vezes vem para a gente como algo do senso comum. Não do senso comum, mas uma coisa que sempre foi imposta e que nós temos uma ideia que ela é muitas vezes diferente do que é na realidade. Como assim? Quando a gente pensa primeiramente lá na pré-história, na relação do homem e mulher na pré-história, já vem na nossa cabeça aquela ideia de que o homem era o ativo que saía para caçar, que saía para buscar alimento, enquanto que cabia à mulher ficar em casa ou ficar, né, no seu alojamento cuidando das crianças, cuidando dos afazeres de casa. E a gente cresceu a vida inteira com essa ideia. Só que alguns estudos mais recentes vêm mostrar para a gente que as tribos e os coletores da pré-história tinham princípios de igualdade, ou seja, era igualitário a relação entre homens e mulheres, segundo um estudo que foi feito pela Universidade College London da Inglaterra. Beleza? Então, olha só, isso aí já vem quebrar uma ideia logo de cara que nós temos que aquela ideia de que o homem é que saía para caçar e a mulher ficava em casa. Segundo esse estudo, os cientistas coletaram alguns dados genealógicos de 2 populações de tribos caçadoras, uma do Congo, na África, e uma das Filipinas, na Ásia. Em ambos os casos, as tribos eram compostas por 20 pessoas e se movimentavam a cada 10 dias. Como assim? A gente tinha um revezamento de pessoas que saíam para caçar, para pescar, para colher frutas, vegetais e mel. Havia um revezamento. Isso quer dizer que tanto homem quanto mulher faziam todas as atividades. Não era uma divisão que o homem faz uma coisa e a mulher faz outra. Isso, você já tinha desde aquela época uma divisão igual entre os afazeres. Tanto o homem quanto a mulher saíam para caçar, na verdade ficavam cuidando dos filhos. Né? Então, os novos estudos vão dizer para a gente que as mulheres se envolviam na caça, como eu disse, na coleta de mel. Apesar de haver uma divisão do trabalho, homens e mulheres colaboravam similarmente em busca por comida. Nos 2 grupos, a monogamia era a norma, ou seja, o homem só tinha uma mulher, né, e a mulher só tinha um marido, essa questão do casal. E o homem ajudava a cuidar das crianças, isso já desde a pré-história. Então isso quebra aquele paradigma, aquela ideia machista até, de que o homem trabalha e a mulher fica em casa. E que isso sempre foi assim, desde a pré-história foi assim. Então a gente acabou de ver que, segundo os estudos, na verdade na pré-história a relação era diferente. Então da onde que surge essa ideia? Essa questão de que o homem é superior e que a mulher fica em casa, a questão do sexo frágil. Então, essas questões elas vão surgir pós-pré-história. Então, essa desigualdade de sexos, com poder de influência maior dado ao homem, teria surgido na época da agricultura, quando as tribos se fixaram e você começa a ter o acúmulo da riqueza. Então, nesse período da pré-história, o homem ele era nômade, né? Os seres humanos eles eram nômades e saíam em busca de alimentos, mas não tinha residência fixa. Com a criação aí
dado à agricultura, com o surgimento da agricultura, o homem passou a ser sedentário e passou a criar residência. E a partir daí ele começou a acumular riqueza, e aí como você tem essa questão do poder da riqueza, já foi uma grande influência sobre as mulheres, já que o homem era o agricultor. Beleza? Só que também não é só isso. Você tem uma grande ajuda, principalmente, uma grande contribuição para criar essa questão do homem ter mais poder que a mulher, com a questão da igreja, com a questão do clero. Essa foi até uma luta que foi abraçada por todo mundo lá na Revolução Francesa, no final aí do século XVII, século XVIII, né, por aí. Não sei datar muito bem a questão da Revolução Francesa. Mas você tinha aqui, ó, no topo da pirâmide, quem? A nobreza e o clero. Nobreza, os cargos do Estado, e clero e igreja. São quem tinha poder de influência sobre quem? Sobre os demais, sobre os camponeses, burguesia, sobre o povo em geral. Povo. Então você pensa, Estado e igreja no topo, e eles que vão influenciar todos os demais. O Estado fazendo leis, fazendo legislação, e a igreja com o seu poderio, principalmente de intervir nas ações do homem pelo medo, muitas vezes, né? Pelas leis de Deus. E aí os homens acabam brigando, muitas vezes tendo até uma interpretação errada da Bíblia, mas como uma forma de poder, de controle sobre a população. Como assim? Você tem a questão da Eva, lá no início da Bíblia, que é utilizada a Eva que cometeu o homem ao pecado, então a mulher que fez o erro, a gente só cometeu o erro por causa da mulher, então tem a questão da culpa da mulher, já no início lá da Bíblia. E depois você tem a questão de que, numa passagem mais recente do Novo Testamento, onde diz lá em Efésios, né, no livro, que as mulheres sejam submissas aos seus maridos, ou seja, a mulher sendo submissa ao homem. Uma interpretação errada, né? Não é uma questão de ser submisso, de ter que aceitar ordens, de ter que obedecer cegamente, a mulher tem que obedecer ao homem, mas aqui numa questão de cumplicidade. E aí, mas só que essas duas questões, a igreja, ela se apossa disso e ela passa a criar uma ideia de que o homem tem mais poder do que a mulher, inclusive não só poder de mandar, mas poder físico, intelectual. E nós vamos ver que ao longo da história vai se criando uma desigualdade muito grande de gênero, e aí a gente vai criando mesmo a questão da desigualdade, que é a questão de um homem ter mais acesso a determinadas situações e mulher menos. Aí a gente cria uma desigualdade. A gente acabou de ver que lá na pré-história a ideia era o quê? Igualdade. E agora a gente cria uma questão de desigualdade. Beleza? Puxando cada vez mais para o lado masculino, né? Jesus, Deus era homem. Toda essa questão baseada aí na questão do machismo, né? Da questão do homem. E muitas vezes o Estado e a igreja reforçando essa ideia. Beleza? Então, você cria-se uma ideia, né? Já uma distinção dos afazeres do homem e da mulher, propriamente começando desde a infância, quando meninas aí vão receber brinquedos, como por exemplo de cozinha, como se essa fosse a sua função única. Ela ganha brinquedos de lavar roupa, de limpar a casa, e isso vai predominando na criança, enquanto o menino, né, vai recebendo brinquedos como carro, como essas coisas, como se só o homem tivesse direito a dirigir. Daí você tem que, historicamente, muito mais homens que dirigem do que mulher, muito mais mulheres que fazem serviço de casa além dos homens, e muitas vezes até um preconceito relacionado aos homens, quando ele vai para a cozinha, quando ele vai para alguma coisa, como se fosse errado. Porque a criação, porque a ideia que vem surgindo desde lá de trás, é como se houvesse uma separação dos afazeres do homem e da mulher. Lembrando, a gente acabou de ver que na pré-história não tinha nada disso. Então essa é uma coisa do homem moderno, ou seja,
da questão da sociedade moderna, essa separação de afazeres, coisa que não deveria existir. Beleza? Então, essa questão, esse poderio que vai dado ao homem sobre as mulheres, sobre algumas relações de trabalho, que é muito masculino do que a mulher, a gente vai chamar isso de patriarcado. Patriarcado, então, pode ser entendido como uma instituição social que se caracteriza pela dominação masculina nas sociedades contemporâneas em várias instituições, seja ela na política, econômica, social e familiar. A gente vai ver que exatamente a dominação, muitas vezes, do gênero masculino nas relações políticas, nas questões econômicas, nas questões sociais e familiar, ou seja, um homem que manda, um homem da casa, essa questão. Beleza? Existe um outro conceito importante que também vai falar sobre essa dominação masculina, que é androcentrismo, que são tendências de colocar o masculino como sendo o único paradigma de representação coletiva, estando o pensamento masculino acima de todos os outros, ou a tendência de supervalorizar os pensamentos e ideias masculinos, especialmente conservadora, moralistas e machistas, que não levam em conta a busca pela igualdade de direito das mulheres. A questão do androcentrismo está muito ligada, muitas vezes, ao nosso próprio idioma, que é muito masculinizado, né? Muito machista, muitas vezes. Que se você estiver numa roda com 5 mulheres e um homem, o substantivo vai ser masculino, embora a maioria seja mulher. Até a própria questão da gente falar o homem, né, como ser humano, é uma questão de androcentrismo, né? A gente fala, o homem moderno. Claro que a gente está se referindo aí à raça humana, mas a palavra homem remete logicamente ao sexo masculino, como uma ideia de androcentrismo. Antropocentrismo é outra coisa. Androcentrismo. Beleza? Tá dando para entender a matéria? Então essa ideia de patriarcado, de androcentrismo, tem razões, mas propriamente pós o homem se tornar sedentário e vem sendo fixado principalmente pelo Estado, pela Igreja, ao longo dos anos. Beleza? Então vai criando aí uma desigualdade de gênero. Só que existem 2 conceitos aqui que a gente tem que discutir e que é muito importante também da gente compreender. A questão do sexo e do gênero, que são coisas diferentes. Vamos tentar entender essa questão de sexo e de gênero, porque isso vai dar base para a gente discutir algumas coisas durante a aula aqui. Beleza? Primeiro que sexo, quando a gente fala de sexo, de indivíduo, a gente está falando de algo relacionado ao âmbito biológico. Como assim? Quem define o sexo é a natureza. Ou seja, a questão biológica é que define o sexo como cada um que nasceu ali na hora do nascimento. Beleza? Então engloba principalmente características biológicas comuns a determinado sexo, como o sistema reprodutor, características físicas. Isso a gente está falando de sexo, na questão biológica. Beleza? Quem determina isso? Natureza, lá no processo de formação. Então quando a gente vai fazer algum cadastro, vem perguntando para a gente o quê? O sexo, que é masculino e feminino. Você nasceu masculino, você nasceu do sexo feminino. Beleza? A questão de ser... essa diferença de sexo muitas vezes está ligada a várias situações. Muitas vezes com a questão hormonal. Né? O cérebro do bebê masculino é banhado uma quantidade muito maior de testosterona do que o feminino. O homem tem mais testosterona do que a mulher. Então, tem muito a ver com a questão de hormônio. Essa é uma diferença biológica. Isso não tem discussão. Claro que existe algumas mulheres, tanto o homem quanto a mulher tem testosterona, assim como o homem também tem o hormônio feminino, né? Mas tudo numa questão de equilíbrio. Acontece de algumas vezes a mulher receber um pouco de mais dose de testosterona e ela ficar com um aspecto mais masculino. Acontece muitas vezes, você deve ter reparado, mulheres que têm bigode ou mulheres que têm voz um pouco mais grossa, isso devido a um pouco mais de hormônio masculino, mas isso não muda o sexo da pessoa. Beleza? Isso aí não muda. A questão do hormônio é uma outra questão. Beleza?
Agora, o gênero já é uma outra discussão, beleza? Então a gente falou que sexo e gênero é diferente, a gente acabou de falar sobre sexo. Agora, gênero trata-se de um conceito social que indica aspectos culturais e não biológicos. Então você nasce com o sexo, masculino ou feminino. Agora, gênero está ligado à identidade subjetiva das pessoas. Como assim? Gênero está ligado a uma questão de identidade, como você se vê, como você se sente, beleza? É um conceito que está relacionado com o sentimento que alguém possui sobre si mesmo, independente da sua anatomia, independente do seu aspecto biológico, independente do seu órgão reprodutor, beleza? Então, muitas pessoas podem nascer de um sexo masculino, mas ela se sentir feminino. A questão do gênero, a questão como você se sente. E muitas pessoas podem nascer, uma pessoa pode nascer num corpo feminino, do sexo feminino, e ter o sentimento de pertencimento do sexo masculino. Isso acontece. Então a gente vai ter aí o que a gente vai chamar de transgêneros ou transexuais, que são pessoas que nasceram num sexo, mas o sentimento de pertencimento é o outro. Tem vários casos disso. Essa, por exemplo, que nasceu um menino, mas que se sentia menina, e essa pessoa que era do sexo feminino, mas o sentimento de pertencimento de masculino. Muitas pessoas se submetem a cirurgias para modificar o sexo, embora não seja uma regra. Você não vai ser considerado transexual ou transgênero apenas com cirurgia, porque envolve uma questão financeira. Tem muitas pessoas que não têm dinheiro para fazer cirurgia, tem pessoas que têm medo de fazer cirurgia, então não é uma obrigação, embora muitas pessoas se sintam mais à vontade quando fazem cirurgia. Mas uma questão que é muito relevante é que essas pessoas se sentem muito felizes quando elas conseguem realmente ter o corpo no qual elas se sentem. Né? Deve ser estranho você ser do sexo masculino e se sentir feminino, mas no corpo de homem. Isso tem vários relatos. Isso causa depressão, isso causa uma série de transtornos nas pessoas. Então é um pouco libertador quando a pessoa ela consegue fazer essa alteração. O problema está na nossa sociedade quando ela não consegue entender isso e acaba tratando com preconceito. Por isso que é uma dificuldade muito grande das pessoas abraçarem essa vontade, exatamente por causa de ter medo da reprovação da sociedade. Beleza? Mas a grande parte que consegue aí se adaptar à sociedade, elas vivem uma vida muito mais feliz. Inclusive, elas podem trocar o nome. Beleza? Lembrando que a questão dessa questão do transgênero não tem a ver com orientação sexual. Nós vamos falar de orientação sexual mais para frente nessa aula ainda. Aqui a gente está falando de uma questão de gênero, de transgênero, de sentimento de pertencimento, aquele corpo, aquele sexo que você nasceu, beleza? Uma pessoa transexual que deseja alterar seu nome ou gênero, ali na questão da documentação, ela pode procurar diretamente, sem a presença de um advogado ou de um defensor público, um cartório de registro civil e pedir a mudança, beleza? Hoje em dia, tem inúmeros casos de pessoas que vão ser chamadas aí, que a gente vai chamar de nome social. Ela consegue mudar o nome. No Enem, a gente tem até essa opção, as pessoas elas podem ser chamadas pelo nome social que ela fez a escolha ali no cartório. Beleza? O Supremo, Tribunal Federal, STF, decidiu em março de 2018 que a alteração não precisa de autorização judicial, nem laudo médico, ou comprovação de cirurgia para redesignação sexual. Então, cabe da pessoa. O STF ele partiu do pressuposto da dignidade da pessoa. Então, a pessoa, se ela vai se sentir mais digna, é um direito dela trocar aí a questão tanto do gênero quanto do nome, já que ela se sente feminina com o nome masculino, ou ela é masculina com o nome feminino, hoje ela tem esse direito de trocar. Beleza? Então a gente está falando aqui de questões de gênero, do sentimento
de pertencimento, beleza? A desigualdade de gênero já é uma outra situação, beleza? Então a gente está falando aqui do que é gênero. Agora que você já entendeu o que é gênero, que é esse sentimento de pertencimento ao masculino e ao feminino, uma questão cultural, de criação, de reconhecimento, nós vamos falar da desigualdade, principalmente que ocorre entre os dois gêneros na questão de trabalho, educação, no mundo social. Como que é o acesso a muitas situações esses dois gêneros? Ou seja, as oportunidades são iguais para o gênero masculino e feminino, a questão do trabalho, a questão da escola é igual. Então, como a gente viu que a gente foi criado, né? A sociedade ela veio desde lá de trás, desde um pouco depois da pré-história, construindo uma sociedade muito mais baseada no homem como poder, no homem como o dominador das situações. Nós vamos chegar agora, ainda no século XXI, com uma desigualdade muito grande nas relações sociais entre homem e mulher. Muito grande, beleza? Então, essa discriminação é observada principalmente no que diz respeito ao âmbito profissional. Pessoas do gênero feminino com salários inferiores às pessoas do gênero masculino e muitas vezes ambos exercendo a mesma função. Então, a desigualdade de gênero vai mostrar para a gente como que é o acesso às situações de acordo com o gênero. São iguais. É isso que a gente vai começar a ver. Mas antes da gente discutir essas questões de gênero, e tudo que a gente viu agora, é muito importante que você preste atenção nessa questão aqui agora. Para algumas instituições internacionais, a luta contra a desigualdade de gênero está diretamente relacionada com a luta pelos direitos humanos. O que são os direitos humanos? Declaração criada pela ONU em 1948, numa Assembleia Geral, que construiu um artigo, um documento com 30 artigos que dão valores a todos os países que adotam, né, uma declaração universal, que dão para dar dignidade, direitos, respeito ao ser humano como um todo. Todo ser humano, independente de cor, sexo, raça, nacionalidade, então para todos os seres humanos. Então, eu espero que você tenha uma postura madura para assistir essa aula e entender que nós vamos estar baseados aqui na questão de direitos humanos, que é um direito das pessoas, isso tudo que a gente viu até agora, por exemplo. Beleza? Porque os direitos humanos eles garantem que todo mundo nasce livre, só para a gente ver aqui, né? Nascem livres e iguais em dignidade e direitos, beleza? Então todo mundo tem os mesmos direitos, a mesma dignidade. Todo ser humano tem a capacidade de gozar então dos direitos e liberdades estabelecidos nessa declaração. Então não importa a cor, raça, idioma, religião, opinião política, então é para todo mundo, engloba todos os seres humanos. E a gente vai partir daqui, ó. Todo ser humano tem direito à vida e à liberdade, além da segurança pessoal. Então, todo ser humano tem direito à vida e direito à liberdade. Então, todo mundo é livre. Então, aquela questão do gênero ali atrás é uma questão o quê? Liberdade. Tem direito? Tem. Tem direito à liberdade. Tem direito a escolher o gênero? Tem direito a escolher o gênero. E tem direito a ter dignidade, ou seja, de ser tratado como pessoa, de ser tratado como, né, como todo mundo. Não tem que fazer distinção. Então é muito sério isso, porque nós vamos ver que, na verdade, não existe essa igualdade real. Que apesar de estar documentado isso nos direitos humanos, que apesar de ser um direito, muitas vezes as relações não são iguais. Nem na questão do acesso ao homem e mulher, e muitas vezes na questão do preconceito.
Beleza? Não tem que existir preconceito e não tem que existir essa distinção de gênero. Porque, como diz aqui, ó, todos os seres humanos nascem livres e iguais. Homem e mulher são iguais. Na questão do direito ao acesso à educação, acesso ao trabalho, são iguais. Tem que haver discriminação. Então, baseado nessa questão dos direitos humanos, ela tem que nortear nossa aula inteira. Tanto que o que a gente já viu até agora faz a gente compreender que é um direito de ser livre e de ser igual. E como a gente vai ver daqui para frente os assuntos que a gente vai estar relacionando a questão da desigualdade de gênero e mais para frente a questão da orientação sexual. Beleza? Falando aí então a palavra que tem que basear nossa aula inteira antes de dar continuidade, a questão é respeito. Então por isso que eu falei, espero que você tenha uma atitude muito madura em assistir essa aula, para entender os conceitos e entender a raiz do problema, porque não é uma questão de brincadeirinha, não é uma questão de bobeirinha, que a gente está falando de um assunto sério, recorrente, porque isso vai gerar graves prejuízos às outras pessoas. Igual a gente viu na Declaração dos Direitos Humanos, todo mundo tem direito a ser tratado como igual a dignidade, igual em direito e ter a liberdade. Beleza? Então, se você achar algo diferente disso, se você achar que uma pessoa não tem que ter os mesmos acessos às outras pessoas, isso já é um preconceito. E a função da aula de sociologia vem para isso, exatamente para quebrar os preconceitos, entendendo que todo mundo é igual perante a lei. Beleza? Então vamos começar falando de algumas questões que vão envolver a desigualdade de gênero no Brasil, principalmente são dados do Brasil. Em 2017 o Brasil caiu 11 posições no ranking de desigualdade global de gênero, então o Brasil tem a colocação, galera, no 90º lugar entre os países com maior desigualdade de gênero. A gente está falando que o Brasil tem a maior desigualdade em todos os assuntos que nós vamos ver daqui para frente. Beleza? Todos os assuntos. Então é um assunto muito recorrente. E quem vai mudar a sociedade, quem vai mudar isso tudo somos nós. Somos nós falando, se conscientizando, assumindo cargos e buscando mudar isso. Quanto mais a sociedade ela for esclarecida, ela for educada e ela passar a saber dessas questões, a gente vai conseguir mudar esses números. São terríveis para o Brasil. Começando, em 2016, 4,6 mil mulheres, quase 5 mil mulheres foram assassinadas no Brasil. Uma média de 12 homicídios por dia, segundo atos da violência de 2017. Quase 5 mil mulheres foram assassinadas no Brasil. Aí a gente não sabe o motivo, mas é um número bastante alto. Quando a gente vai falar da questão do feminicídio, aí a coisa fica grave, porque o feminicídio ele tem um assunto, ele tem uma motivação, que é a morte das mulheres simplesmente por ela ser mulher. Olha o nível. A gente acabou de ver nos direitos humanos, todo mundo tem direito igual à dignidade, direito à vida. Então, já só por ser morte, só de matar alguém já está errado, porque todo mundo tem direito à vida, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Mas é pior ainda quando você mata uma pessoa simplesmente por ela ser de um gênero que você não se identifica, que você não... Que absurdo. Beleza? Então, a matéria que saiu no início desse ano, sobre o ano passado, que mesmo com a queda recorde de morte de mulheres, teve uma queda, o Brasil tem alto no número de feminicídio. O feminicídio, então, está ligado exatamente à morte de mulheres simplesmente porque ela é mulher. Simplesmente. O Brasil teve um aumento de 7,3% nos casos de feminicídio em 2019 em comparação com 2018, segundo os dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. São 1.314 mulheres mortas pelo fato de ser mulher, de serem mulheres. Olha a gravidade disso. Dá a média de 1 a cada 7 horas.
é muita morte de mulher simplesmente por ela ser do sexo feminino. Então a gente consegue ver que a gente ainda vive numa sociedade bem naquela ideia de patriarca, bem a questão machista, onde o homem tem poder e ele se acha no direito de matar a mulher. Que sociedade é essa? A gente não acabou de ver direitos humanos, todo mundo é igual em direitos, todo mundo é igual em liberdade. Cadê? Então são coisas que nós temos que mudar, que são muito sérias. Beleza? Segundo a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 40% das entrevistadas disseram ter sido vítima de assédio, como comentários desrespeitosos ou cantadas na rua no trabalho. Outra questão que nós temos que mudar muito como homem, né? Eu como homem, nós como sociedade masculina, que muitas vezes fomos criados e a sociedade ela vai se reproduzindo como se fosse normal você fazer cantadas, você falar coisas desrespeitosas com mulheres, como se estivesse agradando, como se as mulheres gostassem. Eu não gosto. Isso é uma questão de mudança mesmo, de ideia, mudança de jeito. É uma discussão que, como a gente está vendo, ela foi embasada durante anos e está muito enraizada, mas espero estar contribuindo, espero que a gente mude isso. Porque, como eu disse, baseado lá em direitos humanos, todo mundo é igual em direito. Então, o homem não tem direito de, só porque a mulher ela está vestida de uma forma e você tem o direito de atacar essa mulher, de assediar essa mulher porque ela está com roupa. Aí vem logo aqueles comentáriozinhos masculinos, mas ela está vestida. Meu irmão, ela tem o direito de se vestir como quer, tá na Constituição, é a liberdade, você tem o direito. Não é porque uma pessoa veste um tipo de roupa que você tem o direito de atacar essa mulher, de assediar essa mulher, de falar besteirinha para ela. Você não tem o direito, você tem que respeitar a liberdade do outro. A sua liberdade vai até quando você não interfere na liberdade do outro. Vamos mudar esse jeito, né? Fala aqui para a molecada aí que está me assistindo. Vamos mudar esse jeito, vamos passar isso para frente, vamos ensinar as crianças agora, já que a gente tem que fazer uma mudança social, sociedade, vamos ensinar que não é bem assim, que do jeito que você aprendeu estava errado muitas vezes. Beleza? Então mais de 40% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio na vida, andando na rua, andando na escola, muitas vezes estudando, no trabalho. São coisas que nós temos que mudar. Isso, a gente só está falando de assédio, quando muitas vezes a coisa é apenas verbal, mas isso pode, muitas vezes, até evoluir para uma coisa pior, quando a gente vê dados que o Brasil registrou em 2016, quase 50 mil estupros. Olha, uma média de 135 casos por dia, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança. Meu irmão, a gente está falando de alguém do sexo masculino que pega uma mulher contra a vontade dela e tem relações sexuais com a mulher contra a vontade dela. E como se um homem tivesse esse poder. A gente acabou de falar que é feio fazer de assédio. Imagina o estupro. Muitas vezes esse estupro vem acompanhado de morte, que é muitas vezes pior. Muitas vezes pior. É muito pior, logicamente. Mas o que não deveria existir nem a primeira fase, que era o assédio. Então é muito sério. É muito sério. São dados aí de 2016, mas a gente vai procurar aí dados de 2018, 2019 e a gente vai encontrar muitos dados. Infelizmente, a nossa sociedade tem muitos casos disso. Mas isso tudo vai mudar quando a gente tiver um grau de consciência e partir do respeito. Beleza? Partir do respeito. Uma mulher que contribuiu para essa questão contra o assédio, contra a violência da mulher, foi essa mulher aqui, que é a Maria da Penha. Ela que foi agredida pelo seu companheiro, seu marido, durante 6 anos, ela era um professor universitário, durante 6 anos essa mulher foi violentada, ela sofreu aí tentativa de homicídio. Está dizendo para a gente que em maio de 1983
ele tentou assassiná-la 2 vezes, primeiramente com um tiro de espingarda enquanto ela dormia, deixando-a paraplégica. Seu marido relatou à polícia que foram assaltantes que invadiram sua casa e que dispararam o tiro. E a segunda vez foi uma tentativa de eletrocutá-la e afogá-la durante o banho. Olha a gravidade da parada. Olha o nível da situação. E aí o que ela fez? Após a tentativa de homicídio, Maria da Penha procurou a delegacia da polícia para buscar proteção do Estado, do governo, tendo primeiramente conseguido um resguardo judicial para elas e suas filhas contra o marido agressor. Dar uma resumida, o marido dela foi preso, mas passou pouco tempo na prisão, foi solto depois. Isso causou uma grande repercussão na mídia, a nível internacional, quando uma agência, da questão dos direitos humanos aqui da América, entrou em contato com o Brasil, e como isso ficou muito feio, foi meio que o Brasil teve que criar a lei aí, meio que à força, por causa dessa situação, por causa dessa pressão internacional. E aí foi promulgada a lei em 2006, criada a Lei Maria da Penha, que vem dar aí um mecanismo, de meio de coibir a violência sofrida pelas mulheres, uma proteção física, psíquica, moral. Então é uma lei muito importante, mas que só foi criada por uma pressão muito forte internacional, já que a lei brasileira, o Brasil não tinha uma lei que resguardasse a mulher. Então é muito importante para a mulher saber que existe essa lei e saber que ela pode recorrer hoje à segurança do Estado. Embora eu parto da ideia de que nem precisaria existir uma lei dessa se todos os homens, se os praticantes tivessem a clara ideia de igualdade e respeito, beleza? E dignidade. Mas são situações complicadas. Vamos dar continuidade à nossa aula. Continuar falando da questão das desigualdades, vamos falar agora a respeito ao voto. Só em 1932 a mulher passou a ter direito ao voto. É uma conquista recente, então, a questão do voto feminino no Brasil. Apenas em 1932, mas olha a situação. O voto feminino, mesmo liberado a partir de 1932, só poderia ser exercido por mulheres solteiras ou viúvas, que tivessem renda própria, e se fosse casada, ela teria que ter autorização do marido para votar. A questão do voto feminino do jeito que ela é hoje parece só a partir da década de 1960 que foi ampliado. Até a partir de 1932 foi liberado o voto feminino, mas mesmo assim com essas regras aí, bem machistas. A mulher casada tinha que ter autorização do marido para votar. E olha que doideira. E a participação da mulher nesse meio político ainda é muito restrito. Hoje, 52% do eleitorado brasileiro é composto por mulheres, mas elas ocupam apenas 10% da Câmara e 16% do Senado. Então, quando a gente olha as imagens da Câmara dos Deputados, por exemplo, há predomínio de quê? De homens. Há predomínio de quê no Senado? De homens. São poucas as mulheres. Então, se é de lá que saem as leis, é do legislativo que saem as leis, então muitas vezes, como a gente tem um Senado e uma Câmara muito machista, é muito difícil a gente mudar essa desigualdade de gênero com acesso às mulheres através da legislação, porque a participação feminina é muito pequena. Isso motiva a gente a sempre estar tentando eleger mais participação feminina para que isso fique mais igual. Participação de 10%, 16% é muito pequena. Inclusive, nós temos na nossa história apenas uma mulher que foi presidente no Brasil. Dentre todos os presidentes da nossa história, majoritariamente, homens. Tivemos uma mulher na nossa história, do Brasil, apenas uma que assumiu aí o posto máximo de presidente do Brasil. Então, é um assunto muito sério, também que envolver questões políticas aí, beleza? Falando em serviços de casa, enquanto homens separam 10%
pouco mais de 11 horas semanais ao cuidado doméstico, mulheres se dedicam 18 horas, ou seja, a mulher se dedica muito mais ao serviço doméstico. Isso tem muito a ver com aquela questão da ideia lá da pré-história que eu estava dizendo no início da aula, aquela ideia que se achava que a mulher foi, desde a pré-história, ficava em casa cuidando, então a sua função é essa, enquanto o homem sai para trabalhar. Não, a gente viu que não é bem assim, que na verdade na pré-história existia ali a igualdade nas relações, tanto o homem quanto a mulher faziam tudo, faziam tanto os serviços de casa, né, entre aspas, que não tinha casa, e as questões da caça, do trabalho. E quando a gente vê umas imagens dessa, né, um homem cuidando de casa, cuidando do filho, muitas vezes é visto como preconceito, como se fosse algo errado, e não é. Então é outra questão cultural que nós temos que mudar na nossa sociedade. Fazer os serviços de casa não torna ninguém menos homem, ou torna você diferente de alguém. Isso é uma questão que também deve ser discutida e que a gente deve mudar nosso ponto de vista, beleza? Acerca disso. Mas, ultimamente, tenho acompanhado aí, né, várias mudanças em relação a isso, mas ainda tem muito a mudar, essa ideia machista de homem ficar sentado na sala esperando a comida na mesa, né? Beleza, galera? Mais algumas questões para a gente ver aí. As mulheres foram autorizadas a frequentar estudos apenas em 1827. No entanto, a autorização englobava apenas o ensino elemental, ou seja, o ensino básico. E só em 1879 o gênero feminino também teve acesso para frequentar o ensino superior, ou seja, fazer uma faculdade. Então, só em final do século XIX. Até o final do século XIX, só homem estudava, só homem fazia faculdade. Isso mudou a partir do século XIX. Hoje, os dados que nós temos do IBGE é que o nível de escolaridade da mulher é maior do que um homem. Mulher estuda mais tempo do que um homem. Você tem muito mais mulheres terminando o ensino médio, tem muito mais mulheres, às vezes, fazendo faculdade. Isso é uma coisa legal, né? Claro que a gente luta sempre pela igualdade, mas a gente vê que as mulheres são muito mais dedicadas, terminam o estudo. Só que isso não reflete, muitas vezes, na questão do trabalho. O que nós temos é que, embora, né, as mulheres sejam a maioria na população brasileira, as mulheres sejam a que mais estudam, elas somam apenas aí com 43% da força de trabalho. Ou seja, você vê menos mulheres nos postos de trabalho do que homens. Principalmente se a gente for separar em algumas profissões que são extremamente machistas, né? Algumas vêm mudando ao longo do tempo, mas, por exemplo, motorista, era muito raro ver mulher trabalhando de motorista, hoje você já vê, mas é muito raro algumas profissões você encontrar mulher como se fosse uma profissão propriamente para homens. Como a gente viu lá na questão dos direitos humanos, existe igualdade. Não tem nada na lei que proíba, beleza? Uma pesquisa do IBGE mostrou que no segundo semestre de 2017, a média salarial do gênero feminino equivalia a 87% à média do salário masculino. Ou seja, muitas vezes o homem e a mulher fazendo o mesmo trabalho, a mesma função, a mulher recebe, né, 13% a menos. Por quê? O que explica? Aí existem várias explicações machistas que vão falar, mas a mulher ela tira licença maternidade, a mulher engravida, vai ter que ficar fora do trabalho por um tempo, a mulher ela pode sofrer, ela tem a questão menstrual e ela pode muitas vezes perder de trabalho. Então tem vários argumentos machistas para justificar aí que mulher receba menos do que um homem. Mas, como a gente viu, Declaração de Direitos Humanos diz que todos os seres humanos são iguais, gêneros iguais, você tem os mesmos direitos. Está errado, outra questão errada. O desemprego também aponta uma desvantagem para as mulheres. O índice de desemprego do gênero feminino 13%, enquanto do masculino foi 10%. Então, há uma desigualdade também na questão do desemprego. Então, são várias situações complicadas que a gente está vendo.
Isso só vai mudar a partir de leis e consciência, né? Espero que essa aula esteja contribuindo um pouco para a gente se conscientizar na questão do papel da mulher na sociedade. As mulheres ocupam apenas 37% dos cargos de direção e gerência. Nos comitês executivos de grandes empresas, elas são apenas 10%. Isso mostra, né, uma notícia que saiu agora, há pouco tempo, que nenhuma das 62 empresas da Bolsa de Valores do Brasil é presidida por mulher. É uma questão muito machista. As mulheres ocupam muito pouco os cargos mais altos dentro de uma empresa. Grande parte da presidência e diretoria de empresas grandes são dirigidas aí por homens. Isso mostra a questão da desigualdade de gênero aqui também. Beleza, galera? Agora, isso tende a piorar muito quando a mulher é negra. Então, a gente viu na última aula a questão do preconceito racial, viu toda a desigualdade em relação a salários entre negro e branco, a questão do acesso à universidade. Agora, isso piora muito quando a mulher ela é mulher que já sofre desigualdade, a gente está vendo aqui na aula, e quando ela é negra. Dos 21% que conclui, por exemplo, o ensino fundamental, apenas 10 são negros, se eu for de mulher. Na questão do desemprego, se a gente tem um total de 25% de mulheres desempregadas, 15% são negras, enquanto 10% são brancas, ou seja, você tem uma porcentagem maior de mulher negra no desemprego. Então, são questões muito relevantes e muito sérias que a gente tem que discutir. Uma questão que chama a atenção, né, a gente pode citar aqui, é a presença da Maju, que em 50 anos foi a primeira mulher negra a apresentar o Jornal Nacional. Hoje ela é titular aí do jornal Hoje, né, um jornal que passa mais cedo na Rede Globo, e que sofreu muito preconceito. Ela teve que ser muito forte. Eu vi uma entrevista dela falando que teve que ser muito forte, porque ela sofreu muito preconceito. E o preconceito vem dos dois lados, né? O preconceito ela ser mulher e ser uma mulher negra. Isso é complicado, mas requer força e requer consciência da gente para poder mudar essa situação. Agora vamos falar de sexualidade e da questão da orientação sexual, que é diferente da questão de gênero que a gente viu lá no início da aula. A questão da orientação sexual está relacionada a diferentes formas de atração afetiva e sexual de cada um. Não tem a ver com gênero, e sim por quem que você se atrai. Beleza? Esse conceito veio substituir orientação sexual, veio substituir a ideia de opção sexual. Porque a gente viu na aula que a gente não escolhe o sexo, a gente nasce com ele. O que fica a critério social é a escolha do gênero e a questão da orientação sexual. Ou seja, quem que você se atrai? Você se atrai por pessoas do mesmo sexo ou pessoas do sexo oposto? E aí nós vamos ter, né, dependendo da sua atração sexual e afetiva, algumas classificações, como heterossexual, aquele que se atrai por um gênero diferente do seu. Eu sou homem e me atrai por mulheres. O homossexual, que é a atração por pessoas do mesmo gênero. E aí você tem, né, as lésbicas, as mulheres que se atraem por mulheres, os gays que se atraem entre homens, e o bissexual, quando a pessoa se atrai por ambos os gêneros. Isso é uma questão, então, de atração. Sexualidade, orientação sexual está ligado à atração. Beleza? Lembrando, baseado lá nos direitos humanos, todo mundo tem a liberdade, todo mundo tem os mesmos direitos. Então, vamos parar de julgar o amiguinho. Todo mundo tem os mesmos direitos, todo mundo tem a mesma dignidade e a liberdade do jeito que quiser. Beleza? Então, para fechar esse assunto, vamos entender, né? Você pode muito bem ser do sexo masculino, beleza? Ter o sexo biológico masculino, mas você pode ter uma orientação sexual homossexual ou hétero. Então, ele pode ser aqui ou homo ou sexo, e ele pode ainda ter uma identidade de gênero, ou seja, como ele se vê homem ou se vê mulher. E isso acontece também com a mulher aqui. Ela pode ter nascido com o sexo biológico feminino, ela pode escolher a sua orientação sexual, o homem ou mulher, isso depende do que ela se atrai, e ela pode escolher seu gênero, ou seja, como ela se enxerga. Beleza?
Isso é uma questão de orientação e gênero, uma coisa mais cultural, enquanto que o sexo tem a ver com a biologia. Beleza? Espero que isso fique bem claro, que você não confunda aí as três questões. Beleza? Até 1990, olha só, a homossexualidade era considerada uma doença. Doença. Até 1990. Em 1990 ela foi retirada da lista de patologia, ou seja, de doenças, pela Organização Mundial de Saúde. Anteriormente, o termo para fazer referência ao desejo entre pessoas do mesmo sexo tinha um indicativo de doença, era sexualismo. Hoje a gente chama de homossexualidade, exatamente para diferenciar essa questão de doença. Não existe. Homossexualidade é uma opção, ou seja, há uma discussão se isso é opção, mas tem a ver com a atração de cada um, não é uma doença. Embora a gente tenha passado por várias questões ao longo da nossa história, de pessoas defendendo aí a questão da cura gay, como a gente vai ver aqui. Em 2013, a Câmara dos Deputados, um deputado fez um projeto de lei para implantar o que ficou conhecido como Projeto Cura Gay, que seria uma forma de oferecer ajuda psicológica ao tratamento de pessoas homossexuais como se fosse uma doença e que ela ficaria curada por ser homossexual. Isso gerou muita polêmica, a ONGs, a OAB e os psicólogos se uniram para recorrer contra, baseado na determinação lá da OMS, que a homossexualidade não é doença. Então não deveria ter cura. Não é para ter cura gay se não é uma doença. Como você vai curar algo que não é uma doença, não é uma patologia? Beleza? Mas isso causa muita polêmica ainda, principalmente porque, vamos lembrar lá do início da aula, como eu disse, a gente foi formado numa sociedade que o topo da pirâmide, quem sempre ditou as regras foram quem? A nobreza e o clero, principalmente aqui a igreja. E nas leis religiosas, a gente vai ver homem e mulher, a gente vai ver essa questão contra a homossexualidade, condena a homossexualidade, e os deputados lá muitas vezes são religiosos e tentam fazer com que isso vire lei. Só que esse projeto não passou, mas a gente ainda tem muita gente que defende essa ideia. Beleza? A gente vai chamar de homofobia, então, essa repulsa, esse preconceito à homossexualidade. Isso se torna muito grave quando esse preconceito ele passa a ser uma discriminação ou atos até violentos. A gente tem aí vários relatos e várias matérias e revistas e jornais que vai relatar casos de homofobia. Em 2018, 153 pessoas foram mortas vítimas desse preconceito. Os assassinatos de LGBT crescem 30% em 2016 e 2017. Pesquisa revela que adolescentes LGBT sofrem bullying, se sentem inseguros, principalmente na escola. Então é uma questão que envolve psicologia, questão traumática, pode levar muitas pessoas até cometerem atos de suicídio. É uma questão muito séria. E tudo parte daquele princípio lá, quando a gente entende que todo mundo é igual, todo mundo tem o direito de ser o que quiser. Não dá a liberdade da gente, que é heterossexual, a achar que a pessoa deve morrer porque ela tem uma opção sexual diferente da sua. Isso é uma coisa absurda, olhando do ponto de vista do ser humano. A pessoa morreu, foi morta, sofreu violência, porque ela teve aí tem uma opção sexual diferente da sua. Beleza? O Supremo, o STF, determinou em 13 de julho de 2019 que a discriminação por orientação sexual, identidade de gênero, passa a ser considerada crime, então a homofobia é crime. Beleza? Ter qualquer atitude de preconceito sexual. Lembra daquela lei que a gente viu de preconceito racial na última aula? Então, a homofobia ela foi incluída nessa lei. Então,
o racismo, né, esse crime como a homofobia que entra na lei de racismo, ela pode gerar aí 5 anos de prisão, em alguns casos, pagar multa, então é uma coisa muito séria. Então, além de ser uma questão, né, de só preconceito, é um crime também. Beleza? Esse preconceito é um crime. Vamos ver um videozinho aqui que vai dar mais uma ilustrada nessa situação pra gente. Ninguém nasce homossexual. Você não fala, eu sou gay porque eu nasci assim. É um processo de construção. Nós não temos uma resposta clara para dizer se alguém nasce homossexual. Existem teorias que associam a genética, fatores comportamentais. Esse é um debate gigantesco. O que constitui uma família tradicional é o homem, a mulher e sua prole. Isso aí é o chamada a família nuclear, a base da sociedade. Desde que o pecado entrou no mundo, sempre teve questões de gay, de homossexualismo. Sempre teve. Agora, constituir uma família, primeiro que a Constituição brasileira não permite. O Supremo Tribunal está legislando. Artigo 226, parágrafo 3º. Família, entidade familiar no Brasil é o homem e a mulher. Para mim, essa questão de definição de família é só uma questão de atualização. Ela está desatualizada e precisa atualizar, fato. Acho que não é uma coisa que vai discutir com ninguém. Não deveria estar sendo discutido, deveria estar sendo só apenas reconhecido, porque é assim que funciona e ponto. Quando a gente foi registrar as crianças, a gente registrou no próprio hospital onde eles nasceram. Mas a gente teve que levar uma carta da clínica onde a gente fez inseminação. Firma reconhecida do médico, não é nem assinatura, firma reconhecida. Afirmando que nós éramos as duas mães dos bebês. E aí minha pergunta era assim, a mãe tá no quarto com seu nenenzinho. O pai vai lá fora e ele leva o negócio e ele registra na mesma hora, não precisa de um nem teste de DNA. De casamento, né? Um teste de DNA para provar que ele é o pai da criança. Não existe isso. E isso eu achei que foi... A gente não poderia registrar se não tivesse união estável, por exemplo. O Brasil tem a maior parada do orgulho LGBT do mundo. E ainda assim, é um dos países mais homofóbicos. Sem leis que recriminem especificamente o discurso de ódio contra gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, é comum cruzar com comentários que não têm o menor pudor em serem horríveis, inclusive na internet, onde tudo fica registrado. Um dia eu olhei para uma mulher, eu senti tesão numa mulher e a gente ficou juntas. Eu não pensei sobre isso, eu não falei, é uma mulher. A minha maior questão foi a reação das pessoas. Eu fiquei assustada com como isso é uma questão mesmo, para o mundo, para a gente, como cidade, como sociedade, como famílias. Nós não somos a favor de homofobia. E eu fico rindo também, eu sou chamado de homofóbico. O ativismo gay quer impor à maioria da sociedade o seu modus vivendo. E isso aí, meu amigo, vai encontrar pela frente uma paredaça que sou eu. O país que mais busca por pornografia com transexuais na internet também é o que mais mata essas pessoas. Irônico, né? Mas é a mais pura verdade. Segundo a ONG Transgender Europe, mais de 800 travestis e transexuais foram assassinados no Brasil entre 2008 e 2016, mais que o triplo do México, que é o segundo colocado. O que entra nas estatísticas de crime de ódio contra a população LGBT, e aí, em especial a população trans, são crimes violentíssimos. Muitos golpes, 25, 30 facadas, atropelamento, 10 tiros, queimar a pessoa viva, degolados, queimados, cara desfigurada, pedrada, paulada. Praticamente todos meus amigos falam que é estranho. Eu acho que eles são meio bobos nessa parte, porque não é estranho. Porque eu acho legal todo mundo amar todo mundo. Eu nasci menino, mas a minha criação, assim, eu era filho único, né, por parte de pai. E eu sempre fui muito afeminada. Tipo, sonhava em nascer menina, gente, com um órgão genital feminino. Não terminei ensino médio, fiquei com fobia de tudo que tenha julgamento ali, sabe? Eu já ouvi viado de uma professora de artes. Se autodefinir lésbica, gay, trans, bi, binário, não binário, todas essas nomenclaturas,
são importantes para a gente falar sobre elas. A gente precisa conversar, a gente não pode se ausentar, porque se ausentar nesse momento é apoiar a violência. Então, essa questão da legislação, isso tem mudado um pouco, né? Esse vídeo ele é um pouco anterior à aprovação do STF, como homofobia sendo crime, mas essa questão da família, ela tem sido um pouco alterada aí ao longo dos anos, até porque nossa sociedade, ela se mexe, ela muda. Nossa sociedade do século XXI não é a mesma sociedade de 1500, não é a mesma sociedade do 1200, não é isso, a gente vai mudando, a gente vai se adaptando. Então, desde a Constituição brasileira, a nossa última, 1988, esse conceito de família, ele se estendeu. Não há mais necessidade hoje de casamento para a formação de uma família, para ser considerado família, assim como também não há obrigatoriedade de ter filhos para ser um elemento essencial para se considerar uma família. Dessa forma, foram acrescentadas famílias monoparentais, ou seja, quando a criança ela é criada apenas com o pai, ou apenas com a mãe, ou formada apenas pelos irmãos. Não se pode, então, dessa forma, excluir o conceito de família de união homoafetiva, que a gente vai ver aqui agora. Ou seja, uma união homossexual. Hoje, o que determina a formação de uma família, isso é muito sério, é a simples presença de afeto, que permite existir inúmeros tipos de família. Então, a ideia de família, não existe mais a questão do homem e mulher, e sim onde tem afetividade. Mas isso, quem é religioso, muitas vezes fundamentalista religioso, encontra dificuldades para poder entender isso. Porque desde então o Estado e a Igreja ela prega uma forma. Então é um assunto polêmico. A gente viu no vídeo ali o pastor, uma visão religiosa e a visão de outras pessoas que não eram religiosas. É um tema polêmico. Mas a questão é que nosso ordenamento jurídico ele não reconhece um casamento de pessoas do mesmo sexo, mas uma decisão mais recente do STF determinou que seja reconhecido a união homoafetiva, ou seja, a união de pessoas do mesmo sexo, que para produzir os mesmos efeitos jurídicos de uma união estável estabelecida entre homem e mulher. Então, aquela homem e mulher que não se casam, mas tem uma união estável, moram juntos e que é respaldada por leis, a união entre homossexuais hoje ela está no mesmo nível. Beleza? A união de pessoas do mesmo sexo se equipara à união estável de heterossexual, com todos os direitos e projeções garantidos em lei. Isso é importante, é uma conquista importante para a comunidade homossexual, para quem porque passa a ter direitos. Como assim? Direitos. Direitos de comunhão de bens, direitos à pensão alimentícia, à pensão do INSS em caso de morte do parceiro, direito a colocar o companheiro como dependente no plano de saúde, direito de colocar o parceiro como dependente a declarar imposto de renda e direito de adotar crianças. Isso é novo na lei, mas é uma questão muito importante, é um respaldo que os casais homossexuais têm direito a adotar uma criança e crescer ali como família. E tem muitos relatos de crianças adotadas por homossexuais, 2 homens ou 2 mulheres. No vídeo a gente viu 2 mulheres que fizeram inseminação e que tem ali a criança, viu que teve uma dificuldade para fazer o registro, ainda tem umas questões burocráticas, mas é um avanço na legislação que nós temos então recentemente. Beleza? Para finalizar, vamos fechar com um assunto importante, um pouco polêmico, mas para fechar nossa aula, entender que essa nossa sociedade então criou ao longo dos anos um padrão de normalidade, um padrão que seria a pessoa ser homem, né? Então um homem com todo o patriarcado, né? Um homem como poder da sociedade,
a questão do hétero e a questão do branco. Tudo que a gente já adotou das últimas aulas, né? A questão do branco, negro, todo o preconceito que ele já sofreu, do hétero, ou seja, de ser contra o homossexual, e do homem, a desigualdade entre homem e mulher. Tudo a gente já viu. E aí, por que eu falei que eu vou fechar com esse assunto? Porque essa situação que ocorreu nos últimos anos, né, que ocorreu agora, vem de conta tudo isso. Como assim, De que você está falando? Estou falando da Marielle Franco. E aqui eu quero deixar de lado a questão política. Não estou abraçando um lado político aqui, de esquerda, direita. Não é nada disso. Mas olhe para a Marielle e tente entender que ela vai totalmente contra esse padrão de normalidade. Porque ela não é homem, ela é mulher. Ela não é hétero. Ela é homossexual. Ela era, né? E ela não era branca, ela era negra. Então ela não tem nenhum requisito desse padrão de normalidade que o mundo prega. Ela era mulher, ela era homo e ela era negra. E o que ela sofre? Um homicídio, ela foi morta. Então, muito além, porque as pessoas falam, pô, mas vocês não esquecem o caso da Marielle, não sei o que, ela foi morta como todos os outros. Mas não é só uma questão de ser como todos os outros. Tem, é claro, a questão política, ela era uma parlamentar, e como a gente vive numa democracia, ninguém pode matar um parlamentar apenas porque ela é de um viés político diferente do meu. Se for assim, a gente vai sair matando todo mundo que é contra. A democracia não vive disso, a democracia vive do respeito à maioria. Então, se a maioria colocou aquele político lá, por mais que eu não concorde, ele tem que exercer. Essa é a democracia. A gente tem a questão dos direitos humanos. Ninguém tem direito a tirar a vida de ninguém, que envolve o caso da Marielle. E a gente tem o caso da Marielle exatamente porque ela quebra todo esse padrão de normalidade. Ela não era homem, nem hétero, nem branco. Ela era mulher, homossexual e negra. Então, por isso que ela meio que se tornou um símbolo também de uma luta dos homossexuais, dos negros e a questão feminina. Beleza? É uma aula bem grande, eu falei que ia ser breve, não consegui, porque é um assunto bem interessante, bem importante. Espero que você tenha tirado o melhor da aula, espero que você tenha entendido bastante a aula. Espero que esse assunto tenha mexido um pouco na nossa consciência, no nosso jeito de pensar o mundo. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.